Olá, eu sou a doutora Cris Pavão, sou médica, ginecologista e obstetra pela USP, com também mestrado pela USP e, como prometido, hoje eu vou falar como eu saí da escola pública e acabei fazendo minha residência médica na USP, que era o sonho da minha vida. Bom, eu estudei numa escola que chama Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Padre Manuel da Nóbrega. É uma escola estadual no bairro da Casa Verde, bairro de classe média aqui de São Paulo. Aqui não, de São Paulo, que eu estou em Porto de Galinhas, mas lá de São Paulo. Primeiro grau era o antigo, o que é hoje ensino fundamental. Era o primeiro grau, chamado na época. E o segundo grau é o atual ensino médio. Então, eu estudei nessa escola pública e eu fiz uma coisa chamada magistério. O que é isso? Nem existe mais. Essas horas parece que a gente é muito velha, né? Magistério, ele substitui o ensino médio. E são 4 anos, em vez de você fazer 3 anos, você faz 4, e você sai professora de ensino primário. Então, você pode dar aula do 1º ao 4º ano do ensino atual fundamental. Isso não é mais possível, não existe mais, mas existia naquela época. E o que acontece quando você faz isso? Bom, você deixa de ter matérias como física, química, a matemática eu tive muito básico, porque eu tinha matemática e depois eu tinha como ensinar matemática para uma criança de 7 anos, como ensinar matemática para uma criança de 8 anos, como ensinar matemática para uma criança de 9 anos. E a mesma coisa com português, história e geografia não era separada, chamava estudos sociais. Então, por exemplo, história, eu nunca cheguei a estudar a Idade Moderna. Sempre parava na Idade Média e estudava a história do Brasil, que era uma coisa que ensinava muito para as crianças nesse primeiro grau que chamava, né, do 1º ao 4º ano. E física, imagina, física eu só aprendi até mecânica, que era o 1º ano, a gente tinha um pouquinho de física. Dinâmica, eletricidade, ondulatório, não sabia nem o que era isso. Então eu saí muito defasada mesmo. Eu cheguei a dar aula para criança, de 9 anos, mas a realidade de professor é muito dura, né? E aí eu resolvi fazer faculdade de nutrição. Por quê? Eu sempre fui gordinha, fazia dieta, emagrecia, engordava, gostava dessa área, fui fazer nutrição. E aí fui fazer PUC de Campinas. Passei, fui lá para Campinas, mudei, era integral o curso. E aí eu vi que eu odiava saber sobre comida. Eu queria saber das aulas de anatomia, fisiologia. Eu perguntava para os professores as coisas e eles falavam assim, não, você não precisa saber disso não. Isso aqui é só para o pessoal da medicina. E eu ficava irritadíssima, como só para o pessoal da medicina? E aí eu vi no fundo que eu queria ser médica. As aulas que a gente tinha, por exemplo, técnica dietética, que aprendia, por exemplo, a fazer um bife com sal normal e o sal light, que é em vez de cloreto de sódio, é cloreto de potássio, e aí você pode usar para quem é cardíaco. Eu não queria saber de aprender a fazer, eu ficava sempre com a parte de cálculos, fazendo cálculos na calculadora científica, e olha que eu não gosto de matemática. Então vocês imaginam. E aí eu decidi que eu ia largar, terminei o 1º ano, larguei e fui fazer medicina. E eu lembro que uma amiga minha na época falou, você é louca, eu fiz 3 anos de cursinho, não passei em faculdade nenhuma, você é louca. Mas na minha cabeça não cabia mais nada, eu queria ser médica, não existia um plano B, só tinha isso e ponto. E graças a Deus meus pais me apoiaram, porque imagina, você faz 1 ano de faculdade particular, em outra cidade, pagam moradia e de repente a beleza resolve que não é medicina. Mas eles me apoiaram, graças a Deus, e aí eu fiz 1 ano de cursinho. Fiz cursinho no Ângulo, Tamandaré, em São Paulo, no período da manhã, e eu lembro que foi 1 ano que assim, eu só estudei muito, e eu lembro que meus pais falando para eu sair. Imagina seu pai e sua mãe falando para você sair, é porque a coisa tá feia, né? Mas não, eu só queria estudar. E lá no Ângulo a gente tinha uma classificação, cada vez que você fazia simulado, você podia subir para a turma A, ficar na B, eu era da B, C, D até a E. E conforme você ia baixando de A até E, os seus professores pioravam. Então, os melhores professores davam aula para a turma A e B. E os melhores alunos estavam na turma A e B. E eu lembro que eu era da turma B, B de bola. E aí, num determinado simulado, eu fui para a turma A. E aí, quando eu fui para a turma A, primeiro que aquelas pessoas me olhavam assim, quem é essa menina aqui?
porque ele tinha algumas pessoas da turma A que tinham descido para a turma B. E eu lembro que essas pessoas que eram da turma A e tinham caído para a turma B no simulado, elas iam pedir para o diretor para voltar para a turma A, porque isso era colocado na sua carteirinha na hora de você entrar, então você não conseguia assistir aula em outra turma que não fosse a sua. E elas queriam voltar para a turma A porque elas não queriam ficar com o pessoal da turma B de burro, que éramos nós. E eu fui lá na turma A, sentei, primeira aula de matemática, o professor me explicou, porque era pessoal que estava 3 anos de cursinho, que só queriam a USP, a Unicamp, a Unifesp. Então eles já sabiam como fazer, o professor só colocou exercício mais difícil do que estava na postina na lousa. E eu fiquei parada, eu não sabia fazer, fiquei parada olhando. E a menina da frente virou para a colega e falou, ela não sabe fazer. Ai, aquilo me doeu de uma tal forma, imagina quando você tem 20 anos, 19 anos, ouvir isso. E aí eu lembro que eu fui pedir para o diretor, ao contrário de todo mundo, eu queria fixar minha carteirinha na turma B, que se eu fosse bem no simulado e pudesse para a turma A, que eu não queria ir, só se por acaso eu caísse para a turma C, D, E, aí tudo bem, deixa cair. Mas se eu subisse, eu não queria, eu queria ficar na turma B, porque na turma B os professores explicavam o beabá das coisas. E foi assim. E aí eu passei em Jundiaí, Faculdade de Medicina de Jundiaí, particular. Não passei na USP, que era meu sonho. Na Faculdade de Medicina de Jundiaí eu passei na 4ª chamada ainda. Olha isso, hein? 4ª chamada. Na época era uma faculdade pequena, tinha só 60 alunos e fui lá fazer a faculdade. Não era o que eu queria, mas aos poucos você vai se apaixonando pelo lugar onde você está. E depois veio a questão da residência, que eu decidi por ginecologia e obstetrícia. Aí meu sonho era a USP, fazer residência na HC. Até porque meu pai, ele faleceu aos 49 anos, mas ele teve uma doença cardíaca que foi descoberto no Hospital das Clínicas. Ele ficou internado lá quando ele tinha 18 anos. Depois evoluiu a doença cardíaca dele. Então, ele tinha um amor por aquele hospital. Toda vez que a gente passava de carro em frente, ele falava, você vai estudar aqui, aí aprontava a USP. Você vai trabalhar aqui no HC. Então, tinha essa questão também emocional, né? E aí, eu fiz cursinho preparatório para residência médica. Gente, falo sem vergonha. E você tem que fazer cursinho, tá? Quem fala que não é mentiroso. Por quê? Todos os meus amigos que passaram em boas residências, o que são boas residências? São aquelas que são vinculadas à faculdade, ao hospital escola. Então, vinculada à USP, que é o Hospital das Clínicas, à Escola Paulista de Medicina, a atual Unifesp, a Unicamp, a Santa Casa. São as que têm vínculo com a universidade. Todos eles fizeram um cursinho. Então, na época, eu fiz o SJT, a maioria da minha sala fez o medicurso. Eu não sei quais são os maiores hoje. Então, você vê para aquela faculdade que você está se aplicando, para aquela residência, qual é o cursinho que mais aprova. E aí, faça cursinho. Tem que fazer, gente, não tem jeito, tá? Tem que fazer muita questão. Pegue e faça 10 anos de prova para trás. Cuidado que, às vezes, mudou alguma coisa. Se você errar a questão, checa, porque os conceitos de medicina mudam, mas faça 10 anos. E, muito importante, uma semana antes da prova, disseque a prova daquele lugar que você está prestando. Então, por exemplo, uma semana antes da prova da USP, você pega 5 anos de prova e disseca quais são os temas que eles mais pedem, o que eles mais fazem, porque as pessoas vão se repetindo, né? Existe essa questão de repetir as questões. Então, primeira coisa. Outra, tem que bitolar, tem que estudar. Tem que estudar, não tem jeito, tá? Eu lembro que eu estudava assim, eu não queria ler Veja, eu não queria ver jornal, eu só assistia novela, porque eu gostava, ninguém é perfeito, mas no Reclame, eu e minha amiga, a gente abaixava e ficava estudando. E se eu cansava de estudar, por exemplo, endócrino, eu ia estudar medicina preventiva. Gente, preventiva tem que estudar, porque é 20% da prova, tá? A gente odeia, na verdade, vamos falar a verdade, mas no 6º ano você descobre que é importante, primeiro para a prova de residência. E depois que você vira residente, se você for para a área de pesquisa, você tem que saber o que é um estudo coorte prospectivo, o que é um estudo retrospectivo, uma meta-análise, tem que saber a metodologia disso, até para você saber qual o valor desses estudos. Então, precisa estudar. Então, você vai trocando, cansou, troca, cansou, faz questão. Não tem jeito, tem que estudar mesmo. Eu lembro que eu estudava o tempo inteiro. E aí, uma vez, no intervalo que a gente estava tendo assim no hospital, porque que acontece? Minha faculdade, ela inaugurou o hospital próprio no ano que eu me formei, final de 2003. Eu não tinha hospital próprio para fazer meu internato, que é o que o 5º e o 6º anista faz. A gente fazia num hospital em Franco da Rocha,
O que era ótimo porque você punha a mão na massa mesmo, era uma medicina de guerra. Mas imagina, uma vez faltou anestésico. Eu lembro que eu costurei um supercílio de um cara que ele tinha vindo de madrugada, tinha batido na mulher, a polícia que levou ele sem anestésico. E eu, 5º ano, que eu não sabia suturar direito, eu tremia, suturando o homem sem dar anestesia, porque não tinha no hospital. E cada vez que o cara falava, ai, 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 e tremia, o policial dava uns tocos nele para falar, respeita a doutora, fica parado. E eu tremia mais ainda, né? E demorava mais, porque imagina. E acabava gás, então era assim, muito pobre mesmo, um lugar muito pobre. Isso era uma medicina de guerra. E uma parte do internato eu fiz no Hospital São Vicente, que é um hospital municipal de Jundiaí, mas nem todas as pessoas que estão lá têm vínculo com a faculdade. Então, eles não têm todo mundo aquela boa vontade de ensinar. Em Franklin da Rocha, então, nem se fala. A maioria ali não tem vínculo nenhum com a faculdade. Você nunca nem vê a pessoa que está de plantão, você só fica em contato com o residente. E os professores da faculdade vão lá 2, 3 vezes por semana, passam uma visita, uma horinha, mas é muito diferente, por exemplo, da USP. Na USP, os alunos têm contato com a pessoa que escreve o livro. Ele está ali para ensinar, pega na mão do aluno. Depois que eu fiz a residência, que eu virei preceptora, e depois com mestrado, prestei concurso, virei assistente no hospital universitário, que é lá na cidade universitária, as pessoas que foram meus professores viraram meus colegas de trabalho. E existia uma preocupação com os alunos, passava o 5º ano da medicina com a gente, os alunos. Cada discussão de pronto-socorro, ali o aluno atendia uma paciente, a gente ia examinar junto, e cada discussão era uma aula. Tinha até um chefe meu que falava para os pacientes, olha, aqui demora porque cada atendimento é uma aula. E você tinha uma preocupação com o aluno em explicar tudo correto. E ali estavam as pessoas que escrevem os livros, as pessoas que dão aula nos congressos, estão ali ensinando o aluno touch e preocupado. Eles têm essa preocupação de querer que o aluno aprenda. Então eu me encantei pela USP por isso. Eu lembro que eu chegava de manhã, eu fui comprar carro só na metade do R2. Então eu morava lá na Casa Verde, né? Então para ir para o Hospital das Clínicas eu pegava um ônibus, 5 e pouco da manhã, descia no metrô Barra Funda e fazia 2 baldeações. Na Sé, que é assim, vocês veem no jornal, e depois no Paraíso e descia ali nas clínicas. E eu lembro que todo dia eu andava um pouquinho até o HC. Eu estava entrando no HC, eu olhava aquele prédio e eu falava, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada por eu estar aqui, né? Tinha essa paixão por estar lá. Então, estude, tem que bitolar. Eu estava falando que, às vezes, no intervalo do internato, não tinha, o pessoal parava para conversar, eu ficava conversando um pouquinho e falava, não, vamos estudar. Catava meu livro e ia estudar. Livro do cursinho pré-residência. E aí eu lembro que tinha uma pessoa no meu grupo de internato, um mala, que ele uma vez puxou meu livro e falou assim, para de estudar, você não vai passar, você não vai conseguir entrar na USP, eles não deixam gente de fora entrar lá. E eu falei, me deixa em paz, tirei e fiquei estudando. Pois é, passei, eram 16 vagas, fiquei em 10º lugar, aí você vai para a entrevista. Na entrevista eu caí para 11º, mas o que vale é a prova, não tem jeito. Você vai bem na prova, a prova é 90%, a entrevista é 10%, é muito pouco. Então não tem como eles te tirarem, tá? E essa pessoa que falou isso para mim, ele não passou nem naqueles hospitaizinhos xixelentos do SUS, últimos ali, vaga, que ninguém quer, porque você só fica, ele prestou para cirurgia, só fica costurando ali bandido, nem tem cirurgia para a pessoa fazer, então ela não aprende nada, ele não passou nem essa. Hoje ele vive dando plantão aí, matando um monte de gente, porque ele não estudava nada, e eu entrei onde eu queria, né? Realizei meu sonho. Então, estude, tem que bitolar, não adianta. Eu tive um ex-namorado que era juiz e eu convivi um pouco com essas pessoas, com juízes, gente que estava estudando para magistratura que entrou, gente que estava estudando para promotoria entrou, e eles bitolam. Tem que bitolar. A pessoa até antes da gente sair estava lá, fazendo questão. Chegava e ia estudar um pouco. E aí você consegue. Tem que bitolar 1, 2 anos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Depois um dia eu falo sobre a minha residência, foi a melhor coisa da minha vida. Eu lembro que eu via
no pedido de exame lá do HC, por exemplo, CA125, que é um marcador tumoral e marcador de endometriose. E eu só aprendia isso nos livros. Imagina, no hospital que eu tinha, às vezes não tinha nem para dosar sódio e potássio, quanto mais CA125. E lá estava no pedido do HC. Aí eu falei, eu posso pedir isso? A outra falou, só você fazer um X. Eu achava isso incrível. No pronto-socorro a gente tinha um aparelho de ultrassom, isso em 2004. Quando ainda não era tão grande assim, essa facilidade de ter ultrassom para o residente usar. Você tinha um chefe seu ali que ia te ensinar, pegava na sua mão, coisa maravilhosa. Eu tinha estágios que o residente ele roda, né? Então eu passava 1, 2 meses, depois no R2, no R3, aprendendo sobre ultrassom. Com quem? Com Dr. Adolfo Lial, Dr. Mário de Carvalho, Dra. Maria de Lourdes, são os bambambãs do ultrassom no Brasil. Essas pessoas estavam lá e pegavam na sua mão, te explicando. Imagina você passar um mês com a Dra. Maria de Lourdes, que ela sabe tudo de gemelar, e falando, você faz assim para ver melhor o ultrassom desse jeito, faz desse outro jeito. Mesma coisa, Dr. Adolfo Lial, Dr. Mário de Carvalho e outras pessoas maravilhosas. Eu lembro que quando eu era quartanista, eu fui um congresso de ginecologia e obstetrícia, e eu lembro que eu vi a doutora Rossana Pulcinelli Francisco dando uma palestra, né? E eu achava ela o máximo, parecia uma deusa, aquela coisa longe, sabe, de você. E aí na residência, a gente tinha que fazer monografias a cada 6 meses. E ela foi minha orientadora das 3 monografias, depois foi minha orientadora do mestrado, acabou virando assim, minha conselheira, sabe? Conheceu minha família, então imagina você conseguir chegar perto dessas pessoas e ter orientação dessas pessoas, é maravilhoso. Então vá atrás do seu sonho, estude, força, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, os seus ganhos, suas perdas, né? A gente vai falando sobre isso ao longo do tempo. Pessoal do YouTube, se inscreve no canal, toca no joinha para espalhar esse vídeo para mais pessoas. E um beijo, até mais.